Com muito prazer, nós estamos ao telefone com o deputado federal Rubens Ottoni, que é do PT de Goiás, tem uma atuação marcante lá em Brasília, no Congresso Nacional. Eu estava acompanhando aqui um projeto de lei apresentado pelo deputado que muda algumas regras na eleição majoritária. Quando eu falo eleição majoritária, na eleição para prefeito, para governador e para presidente. Hoje, para você se eleger no primeiro turno, você deve ter 50% mais um dos votos válidos. E através dessa proposta do deputado Rubens Ottoni, essa regra, essa parte da legislação, ela será modificada. Então esse é um dos assuntos que a gente vai conversar com ele. Deputado Rubens Ottoni, bom dia, muito obrigado por participar com a gente aqui na Rádio Nova FM, no nosso Rádio Debate, deputado. Bom dia, Cândido Filho, bom dia a todos os ouvintes da Nova FM, uma satisfação poder participar com vocês desse espaço privilegiado de comunicação. Pois é, deputado, o que muda exatamente na legislação eleitoral caso esse seu projeto seja aprovado e sancionado? A gente sabe que vai ter um impacto profundo na eleição, especialmente nas cidades que têm 2 turnos. Eu queria que o senhor falasse mais a respeito desse assunto. Olha, Cândido, esse projeto, na verdade, ele é apenas um pouquinho do nosso trabalho parlamentar aqui, no nosso trabalho legislativo. Eu tenho encaminhado projetos em diversas áreas, na área dos direitos dos trabalhadores, na área do meio ambiente, da energia, segurança pública, direitos dos idosos, da juventude, das mulheres, agricultura familiar. Não sei se você tem conhecimento, mas eu fui em 2019, 2020 parlamentar no Brasil, com mais apresentação de projetos na Câmara Federal. O meu orgulho é que não seja apenas uma referência nacional no número de projetos, mas especialmente na qualidade, na seriedade dos propósitos que a gente tem colocado. E um deles é esse que você está citando, que é um projeto que muda a regra das eleições para segundo turno. Na realidade, hoje esse projeto é o projeto 5571 do ano passado, e ele modifica, como você disse, a regra que define o candidato eleito em primeiro turno. Você disse bem, até hoje, o candidato eleito em primeiro turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores é o candidato que alcança 50% mais um dos votos válidos daquela eleição, tirando os brancos e nulos. Pois bem, com o nosso projeto, essa situação se modificaria. Então, além dessa situação dos 50% dos votos mais um, também poderia ser eleito quem tiver mais de 40% dos votos, desde que esteja acima, mais de 10% acima do segundo colocado. Então, qual que é o objetivo desse projeto? É fazer com que eleições do segundo turno, que se tornam meras formalidades, porque a diferença é enorme, às vezes não conseguiu 50% mais um, mas o candidato tem 49%. E o segundo colocado tem 25%, porque às vezes dividiu muitos candidatos, vários candidatos. Mas o segundo colocado tem 25% e o primeiro tem 49%. Aí vai ter que ter segundo turno obrigatoriamente e vai ser talvez uma mera formalidade, porque a diferença é enorme, tem mais de 15 pontos. Mas então, deputado Rubens Ottoni, esse projeto coloca essa realidade para ser analisada pelo Congresso Nacional. Pois é, mas deputado Rubens Ottoni, muitas vezes não acontece exatamente o contrário disso que o senhor está falando aí. Por exemplo, eu já vi eleições em que o candidato teve 45% no primeiro turno, o outro teve 28%, 29% e tal, e no segundo turno essas posições acabaram se invertendo. De repente também a gente não pode observar alguma coisa em relação a isso, que às vezes acontece também, não, deputado? Pode acontecer, mas o espírito do legislador, quando ele pensou no segundo turno para cidades com mais de 200 mil habitantes, não foi para atender a essa demanda onde existe uma diferença tão grande. É o contrário. É justamente para atender uma demanda de, às vezes, 2 candidatos que chegaram ali com 40 a 42, 45
a 40, quer dizer, muito apertado, e aí mereceria uma análise de segundo turno. Agora, onde já existe, já no primeiro turno, uma análise bem definida do eleitor, não há necessidade de ter uma aferição de segundo turno. É esse o meu entendimento e por isso eu apresentei a proposta, evidentemente. É uma proposta ainda para debate, para discussão, será aprofundado, mas eu vejo que pode atender a essa realidade que nós estamos vivendo. Não, e um detalhe também, né, deputado, é que de repente a gente pode economizar um pouco de recurso, né? Aquilo que seria gasto no segundo turno é um dinheiro que pode ter uma outra destinação, né, deputado? Porque eu vejo que uma eleição, por exemplo, como esse exemplo que você deu, onde às vezes o primeiro colocado tem 45% dos votos, o segundo colocado tem 20% dos votos. Tudo bem que no segundo turno pode às vezes ter uma mudança, mas o eleitorado já decidiu, já mostrou o seu desejo. Então não haveria necessidade, nem do ponto de vista democrático, e nem do ponto de vista da estrutura, como você bem frisou aí, porque a eleição agora é feita com recursos do fundo público, então não precisaria gastar esse dinheiro, poderia ser um recurso gasto em outra finalidade. O senhor tem expectativa disso ser votado aí no Congresso ainda este ano, para valer já para 2022, deputado? Não, eu não acredito que uma definição como essa, ela seja amadurecida, por exemplo, já para a próxima eleição. E até seria bom que houvesse mais tranquilidade para pensar, para não ser uma decisão também que possa soar casuísmo. Ela tem que ser uma decisão para contribuir com o processo legislativo e com a nossa democracia. Então, eu vejo que não há pressa, não há necessidade de se definir isso para a próxima eleição. Mas se a gente amadurecer que isso é uma boa regra e que isso ajuda no processo democrático, estará de bom tamanho poder valer para as próximas eleições. Então, eu espero que, passada a pandemia, porque a gente sabe que nesse período de pandemia as prioridades são outras, a gente precisa discutir como salvar vidas e como ter protocolos e recursos para poder investir no combate à pandemia, garantir vacina e neste rumo, essa é a prioridade. Mas passando a pandemia, eu vejo que a gente poderá se debruçar sobre um projeto dessa natureza, volte também a atuação presencial na Câmara, para a gente poder aprofundar e até aperfeiçoar esse projeto que eu apresentei justamente para debater, para discutir e aperfeiçoar o nosso sistema democrático. Até porque é um assunto que precisa ser esgotado mesmo através de um amplo debate, para que toda a sociedade participe dessa discussão, para saber se é interessante ou se não, de repente, esse tipo de mudança. É muito importante discutir, sim, esse tipo de assunto. Agora, deputado Rubens Ottoni, gostaria de aproveitar a sua presença aqui com a gente, para poder falar sobre a eleição do presidente da Câmara, o presidente do Senado. E a primeira observação que eu faço é a seguinte: o governo, reclamava muito de que às vezes não poderia... Rapaz, começou a pegar aqui hoje. Que o governo reclamava bastante que às vezes não poderia esgotar as pautas em função da Rodrigo Maia, né, do próprio Davi Alcolumbre e tal. Com essa nova direção agora, tanto da Câmara quanto do Senado, de pessoas fortemente ligadas e apoiadas pelo presidente Bolsonaro, você acha que a gente vai conseguir colocar assuntos importantes, como reforma tributária, por exemplo, na pauta lá da Câmara, do Senado? Será que a gente vai destravar essa pauta a partir de agora, deputado? Olha, Cândido Filho, a minha avaliação é diferente. Eu acho que essa discussão de candidato do lado do governo, isso é uma cortina de fumaça, porque, na verdade, o governo já tinha maioria na Câmara e no Senado. O governo tem, desde o primeiro dia do seu governo, maioria folgada na Câmara e no Senado. E, aliás, na Câmara, onde fala, mas o Rodrigo Maia estava travando, é o contrário. O Rodrigo Maia sentou em cima, foi dos processos de impeachment, de afastamento do presidente da República. Tem mais de 60 processos de pedido de impeachment do presidente da República que não foram colocados em votação pelo Rodrigo Maia, justamente para ajudar o Bolsonaro. Então isso mostra que o Bolsonaro sempre teve controle da Câmara e do Senado. Então estou falando isso para dizer que o resultado da Câmara e do Senado deu a lógica. O Bolsonaro continuou com a presidência da Câmara e do Senado. Agora, a minha avaliação, Cândido,
é que o Bolsonaro não fez o presidente da Câmara. Na verdade, o que aconteceu foi que o Centrão, ele fisgou o presidente da República. Porque, no meu entendimento, o presidente da Câmara não está na mão do Bolsonaro. É o Bolsonaro que está na mão do Centrão. E isso eu vejo que vai complicar não apenas a vida do presidente da República, mas complicar a vida do nosso país. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Um momento que nós precisamos ter regras para poder garantir vacina para as pessoas. E o Centrão, que foi eleito anteontem, já está pensando só em Ministério da Saúde, da Educação, da Cidadania, só colocar o pessoal deles nos postos que interessam. Justamente, e é justamente essa colocação que eu ia fazer para o senhor, porque o Centrão já mandou um recado. Olha, sem ministério não vai ter apoio também nem na Câmara nem no Senado. Apesar da eleição do Rodrigo Pacheco, senador lá, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Então o Centrão já foi muito claro nessa mensagem que mandou ao presidente da República. Olha, precisamos então, já que o senhor vai fazer a reforma ministerial, nós queremos aí, já se falou até Ministério da Saúde, da Cidadania, já cita até os ministérios que o Centrão a essa altura está querendo. Quer dizer, mas essa relação, em se tratando de Centrão também, não é nenhuma novidade, né, deputado Rubens Ottoni? Não, a novidade é que o Bolsonaro foi eleito falando que ele não iria conversar com o Centrão, né? Ele falava que o Centrão era a nata do que não prestava no Congresso. E agora é com quem ele dialoga e é quem dá sustentação para ele na Câmara e no Senado. Essa que é a novidade. Mas o papel do Centrão sempre foi o mesmo. Agora, eu falando isso, para responder a você, né? Então, essa questão das reformas estruturantes que o Brasil precisa, infelizmente não é isso que o Centrão está preocupado. Ele está preocupado com o que você disse, a reforma ministerial, qual cargo que eu vou receber, qual ministério que eu vou ocupar, para quem que eu vou distribuir. É isso que eles estão fazendo. Então é por isso que eu digo, o presidente não fez, o Bolsonaro não fez o presidente da Câmara. Na verdade, o Centrão fisgou o presidente da República, que agora está refém. Está na mão do Centrão, depende dele, até porque tem lá mais de 60 processos de impeachment para serem colocados em votação, e a cada momento a faca estará no pescoço para fazer novas negociações, infelizmente. Tá certo. Deputado Rubens Ottoni, quero muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter participado com a gente aqui no jornalismo da Nova FM. Bom dia para o senhor, bom trabalho em Brasília, deputado. Obrigado a vocês, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, então, ao deputado Rubens Ottoni. E, aliás, em relação a essa última parte da entrevista dele, deputado Rubens Ottoni, quero ver como é que vai finalizar essa relação do presidente Bolsonaro com esses partidos do Centrão. Porque o presidente foi eleito com um discurso que não vai ter toma lá da cá. E o que a gente mais tem visto, infelizmente, ultimamente, é essa